Vamos falar de livros, onde os livros têm um papel importante? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu queria compartilhar com vocês histórias onde os livros têm um papel que são importantíssimos, eles quase são ali protagonistas dessas histórias. Então eu espero que vocês gostem dessas indicações, porque são leituras rápidas, são leituras divertidas, são leituras gostosas e que envolvem aquilo que a gente mais ama, que são os livros. O primeiro que eu quero indicar é um clássico que talvez você já tenha visto o filme, talvez você já tenha ouvido falar do livro, talvez você já tenha lido o livro, que é Fahrenheit 451. Esse livro foi um livro que me marcou muito, ele é um livro curto, mas ele é um livro extremamente profundo, assim, quando se trata de livros e leituras. A gente tem um mundo onde os livros são proibidos, onde eles são queimados, é proibido ler qualquer coisa que não seja aprovada pelo governo, então as histórias como a gente conhece, elas não estão existindo mais, e a gente vai conhecer a história de um bombeiro, que o bombeiro, nesse caso, são pessoas que queimam os livros, vão até as casas e descobrem quem tem livro ainda e queimam esses livros. E aí esse bombeiro em específico, ele acaba descobrindo a importância dos livros, ele acaba descobrindo o quão mágico é você abrir um livro e você ler a sua história, sabe? Então a gente vai acompanhar a sua jornada, a gente vai acompanhar a jornada dessa sociedade que está vivendo, queimando livros, e de quanto isso foi prejudicial para as pessoas em si, e quanto algumas pessoas ainda lutam e ainda tem sim livros escondidos em casa. Então é uma história muito interessante, é uma história complexa, mas que ela é muito gostosa de você ler. Você torce pelos personagens, você torce ali para que as coisas mudem, e os livros com certeza têm um dos papéis mais importantes dentro dessa história e também aí na sociedade como a gente vive. Outro livro que eu quero indicar para vocês é uma leitura bem leve, que eu li, eu favoritei, eu gostei muito. Ele vai trazer muito sobre a importância da leitura, ele vai tratar muito sobre a importância da gente passar esses livros para frente, da gente apresentar esses livros para outras pessoas, que é O Gato que Amava Livros. A gente vai conhecer a história de um jovem que conhece esse gato, que é tipo um gato mágico ali, à la Estúdio Ghibli, sabe? E esse gato vai mostrar para ele a importância dos livros, vai levar ele para diversos lugares, para diversas missões em que ele precisa apresentar para pessoas, para seres, para coisas especiais, o quanto os livros são importantes, e aprendendo, a gente aprende uma lição a cada missão que esse gato leva, esse garoto. Ele é dono de uma livraria, ele vivenciou muito ali na livraria, o dono acabou falecendo, e aí ele precisa reencontrar o seu lugar no mundo depois de perder uma pessoa especial. Então os livros têm um papel importante na vida dele, e ele vai precisar passar esse amor e aprender muito sobre os livros junto com esse gato que é super especial. Então se prepare para diálogos interessantes, para missões legais, para missões que são assim divertidas de você acompanhar, e é uma história que vai te marcar, me marcou. Foi uma leitura muito gostosa, é uma história que para quem gosta de livros, para quem gosta desse universo literário, para quem gosta de visitar livrarias e bibliotecas, e para quem tem os seus livros em casa, ou para quem procura livros fora de casa, a gente vai tratar muito sobre a importância de como se tratar um livro, não da maneira de deixar ele impecável, mas de como você conseguir aproveitar a sua história, aproveitar aquele livro, e o quanto é importante a gente não deixar eles ali empoeirados na estante, parados, sem que ninguém leia, sem que você jamais pegue, sem que você passe para frente o quanto os livros são importantes. Então esse livro aqui realmente é um livro marcante, é um livro fininho, mas que eu acho que vocês vão curtir bastante essa leitura. Você já pensou se você conseguisse ler um livro em voz alta e trazer personagens de dentro desse livro conforme você ia lendo? Mas e se essa situação tivesse um preço que você precisasse pagar? Como, por exemplo, alguém que está ali na sala com você, ou algum objeto que está na sala com você enquanto você está lendo fosse levado para dentro da história em troca de um personagem que vai ser trazido para a vida real. Essa é o grande gancho da história de Mundo de Tinta, e o primeiro é Coração de Tinta. Essa é uma história que eu preciso terminar, né, a trilogia. Esse primeiro livro ganhou uma adaptação que eu gosto bastante, eu conheci esse universo graças à adaptação. Eu li esse livro há muitos anos, mas tenho muita vontade de reler. E aí aqui a gente vai ter o nosso personagem, que é um restaurador de livros antigos, então ele viaja muito com a sua filha
entre várias bibliotecas, livrarias, sebos, restaurando livros e histórias antigas. Então os livros são muito importantes para ele e também para sua filha, que ainda é uma criança. Só que ele não lê em voz alta porque ele tem esse dom de trazer personagens para a vida real, só que ele tem que pagar esse preço, que é alguém ou alguma coisa na sala vai ser levada para o livro e ele não tem controle do que ou quem vai ser carregado em troca desses personagens. Então a gente tem uma situação com um mundo fantástico, só que dentro do nosso mundo real, porque ele já fez isso uma vez de ler e ele acabou trazendo alguns vilões, ele acabou trazendo alguns personagens para o mundo real e agora ele precisa restaurar essa ordem, junto com a sua filha, que é a nossa grande protagonista. Então, eu gostei muito dessa história. Os livros, mais uma vez, têm um protagonismo dentro desse livro aqui, né, dentro de Coração de Tinta. Então, se você gosta dessa parte mais fantástica, mas também misturando com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, misturando com o mundo real, eu acho que vocês vão gostar desse livro aqui. Ele traz uma personagem criança e eu gosto bastante de personagens assim. Então, é uma história que me prendeu e eu não vejo a hora de terminar essa trilogia. São livros um pouquinho longos, tá? Esse primeiro nem é tanto, mas os outros são calhamaços. E tem uma coisa que eu não gosto dessa edição, pelo menos a edição que eu tenho, tá? Talvez já tenham lançado outras edições que eles corrigiram isso, mas eu acho a diagramação muito pequena e acaba tornando a leitura um pouco cansativa, pelo menos a primeira vez que eu li. Talvez eles tenham melhorado e aumentado essa letra conforme os anos foram passando, mas eu tenho muita vontade de reler essa história. Eu li faz uns 10 anos, então eu tenho saudade de visitar esse universo. Eu vou precisar reler se eu quiser terminar essa trilogia, mas é uma história que me marcou bastante. E se vocês tiverem interesse, também tem uma adaptação, como eu falei, com o Brendan Fraser. É esse o nome? É o cara que fez a Múmia, se eu não estou enganada. Eu vou deixar a foto dele aqui em algum lugar, mas é o cara que fazia a Múmia, se eu não estou enganada, tá? Mas de qualquer modo eu deixo aqui, e se eu tiver errado eu deixo o nome certo dele, mas se eu não me engano é com ele. E a adaptação é muito gostosa também de acompanhar. Gerou também até um diálogo que aparece muito ali nas redes sociais, no Instagram, quando a gente trata sobre livros, que é aquele diálogo onde tem uma senhora falando que os livros a fizeram viajar para Pérsia, para diversos lugares, sem ela precisar sair da sala de estar. Então é desse filme. Então, se você gostou desse diálogo, se você já viu esse vídeo, provavelmente você vai gostar também da adaptação, se você ainda não assistiu. O próximo é um romance e também é uma série com 4 livros, apesar de não ter sido um favorito, pelo menos o primeiro livro dessa série. É uma série que traz muito como um cenário uma livraria, que é a Livraria dos Corações Solitários. O primeiro é a Pequena Livraria dos Corações Solitários. Cada livro vai narrar a história de um dos funcionários dessa livraria. Então, o primeiro livro, que é esse daqui, a gente vai ter bastante ali sobre a reforma da livraria, sobre o quanto é difícil transformar uma livraria num negócio lucrativo hoje em dia. Então, a gente vai tratar bastante disso. Muitas partes, pelo menos desse primeiro, acontecem dentro da livraria. Então, os livros são personagens importantes para os nossos protagonistas desses livros, porque são todos funcionários dessa livraria, então eles têm muito carinho pelo ambiente, uns pelos outros e também pelas histórias. Então é muito legal ver o quanto esses personagens eles estão envolvidos com os livros. Aqui a gente vai conhecer a história de uma protagonista que acabou de herdar essa livraria onde ela trabalhava. Ela foi acolhida quando mais nova pela dona da livraria e a dona deixa a livraria para ela como no seu testamento. Então, só que ela tem uma condição de 2 anos para conseguir reerguer o negócio e transformar o negócio num negócio lucrativo. Senão, essa livraria acaba passando para as mãos do seu sobrinho, que é o Sebastian, que é o nosso mocinho ali da história, que vai fazer par romântico com a nossa protagonista. Ele tem um ar arrogante, ele não aceita assim as ideias que a nossa protagonista apresenta no início. É para ser um enemies to lovers, mas eu acho que a autora focou tanto no enemies que acabou se tornando diálogos muito grosseiros entre os dois. Então foi por isso que eu não dei 5 estrelas, que eu acabei não gostando tanto da história. Eu acho que acabou se tornando diálogos muito grossos entre os dois. Ele é um protagonista muito grosseiro com ela, ele acha que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir, e tipo assim, em momento nenhum, tipo, do nada ele vira um mocinho, assim,
sabe? Em momento nenhum ele chega a comentar o quanto ele era no começo, ou tipo assim, eles terem um diálogo realmente interessante sobre as situações que eles enfrentaram no começo dessa, entre aspas, sociedade, porque ele acaba assumindo o papel de ajudar ela nessa jornada, ajudar / atrapalhar, né? Porque ele não aceita nada que ela fala. Mas é muito legal esse cenário. Eu li o segundo livro e eu gostei mais do que eu gostei do primeiro. É a história de uma outra funcionária que a gente conhece também nesse primeiro livro, também encontrando o amor. Então são romances que tem ali a livraria como um pano de fundo, os livros como protagonistas também, né? O quanto as histórias são importantes para essas pessoas. Então, se vocês gostam de livros que falam sobre livros, acho que vocês vão gostar do cenário dessas histórias aqui. E por último, um livro que eu favoritei, um romance de uma autora que eu gosto demais, que é Emily Henry, e esse livro é Loucos por Livros. Só pelo nome a gente já sabe que os livros vão ter um protagonismo nessa história. A gente vai conhecer uma agente literária. Ela não se dá muito bem na parte romântica da coisa, mas ela é uma ótima agente literária, ela consegue contratos bem, assim, rechonchudos para as pessoas, para os autores com quem ela trabalha. Só que ela não tira férias há muito tempo e a sua irmã mais nova decide então que tá na hora das duas fazendo uma viagem de irmãs durante algum tempo na cidade, uma cidadezinha do interior, onde se passa um dos livros que a nossa protagonista agenciou. Então elas vão até o interior para viver ali nessa comunidade, elas são super acolhidas, a nossa protagonista, apesar de ter que continuar trabalhando, ela vai conseguir se distrair, conseguir se reconectar com a sua irmã, que fazia um tempo que ela não tinha essa proximidade, assim, não fazia uma viagem só com ela. Então é muito legal a relação das duas nesse livro, eu gosto muito. E o romance também é muito divertido, é muito gostoso, é uma comédia romântica também de Enemies to Lovers, porque no começo os dois são agentes literários, né? O nosso protagonista também é um agente literário, e eles meio que têm uma rincha porque alguma coisa aconteceu no início, na primeira vez que eles se conheceram, e acabou que eles não gostaram. O nosso protagonista não gostou do cara, ele não gostou dela, e aí ele é dessa cidade, sabe? Ele nasceu lá, então ele também tá lá durante um tempo, para poder tirar umas férias também, para trabalhar de lá. Enfim, ele precisou ir para essa cidade pequena, eles acabam se reencontrando nessa cidade pequena, e eles precisam entender um pouco mais sobre um e o outro. Eles vão precisar começar a trabalhar juntos se eles quiserem alcançar mais o público, sabe? Porque os dois são ótimos agentes literários, e aí eles vão precisar começar a trabalhar junto por uma questão em específico. Então é muito legal essa história, eu gostei demais, eu me diverti muito com o protagonista, com a relação dos dois, sabe? O desenvolvimento do romance é muito gostoso, e como eu falei, a relação dos dois personagens com os livros também é muito interessante. A gente tem ali todo um cenário também, uma cidade pequena, que é cenário de um livro, então a gente vê muito disso durante a história. Então, se vocês gostam de livros, eu acho que vocês vão amar esse livro aqui. Se você gosta de romance, se você gosta dessa coisa de gato e rato, eu acho que vocês vão gostar também desse daqui. Então, eu espero que essas indicações todas sejam boas pra vocês e que vocês gostem também. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês conhecem algum outro livro que fala sobre livros, onde os livros têm personagens, são personagens importantes pra trama, ou que tem algum cenário, como biblioteca, as livrarias. Eu sei que tem bastante livro saindo que tem esse tipo de cenário, então deixa aqui nos comentários se vocês favoritaram alguns, se vocês conhecem alguns, eu vou adorar mais indicações. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, e todos os links dos livros que eu comentei aqui hoje vão estar aqui embaixo da Amazon, se vocês quiserem saber mais sobre outras opiniões, mais sobre a sinopse, mais sobre o livro, e também se vocês quiserem fazer a compra de algum desses. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, de curtir esse vídeo. Então é isso, a gente se vê no próximo e até mais!